Aquele último exercício que eu fiz na aula passada, a letra C, era o problema da escada deslizante, né? A letra C eu fiz de um jeito que é um pouquinho mais complicado do que uma solução mais natural, que eu comentei rapidamente no fim da aula. Vamos fazer ele de novo, né? O problema consistia no seguinte, quer dizer, a gente tinha uma escada, tá certo? Com 25 metros de comprimento, escada de bombeiro com 25 metros de comprimento, e de alguma maneira a base dela começava a deslizar e, portanto, o topo começava a descer, tá? Então, em cada instante de tempo t, a gente tinha a posição x de t do pé da escada e a posição y de t, que te dava a altura da escada em relação ao chão, tá certo? E aí o exercício pedia várias coisas, quer dizer, eram dadas para você uma posição em um certo instante, quer dizer, em algum momento, em um certo instante de tempo t0, a escada estava a 7 metros de distância da base do prédio, e era dado também a velocidade instantânea dessa componente horizontal naquele mesmo instante de tempo, 2. 2 metros por segundo, 7 metros, tudo dado em metros por segundo, sistema internacional. Tá? E aí, se não me engano, na letra A, ele pedia a taxa de variação de y em relação ao tempo nesse mesmo instante. Nós fizemos a conta derivando implicitamente a equação x² de t mais y² de t igual a 25 ao quadrado, né? Essa é a relação canônica que a gente tem aí via teorema de Pitágoras. Derivando isso, a gente conseguia, então, no item A, vamos fazer isso rapidinho, a gente tem 2x de t, vamos escrever com a notação de Newton, x' de t, mais 2y de t, y' de t igual a 0, tá certo? Tudo bem até aqui? Derivação implícita em relação à variável t, na equação dada pelo teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Ok? No instante t igual a t0, a gente tem os valores ali. Então, em t0, x vale 7, x' vale 2, y a gente consegue calcular de novo via um teorema de Pitágoras aqui, né? Se você tem aqui 7, usa o Pitágoras, 7 ao quadrado mais y² igual a 625. Você descobre exatamente que o y no instante t0 era 24, se eu não me engano, tá certo? E o y' de t0 é exatamente o que você quer descobrir. Tá certo? Então, fazendo essa conta toda, a gente vai ter que o y' de t0 vai dar menos 28 sobre 48, menos 7 sobre 12, tá? Metros por segundo, se você quiser manter as unidades aí. Tá? Qual que é a interpretação geométrica desse número? Dizer que a taxa de variação é negativa quer dizer o quê? Que essa altura vai diminuir conforme o tempo aumenta, tá certo? Se você tiver um incremento infinitesimal no valor de t, a partir do instante t0, a altura vai diminuir proporcionalmente de acordo com essa proporção ao incremento de tempo. Tá claro? A letra B falava sobre a área. Então, a área desse triângulo formado aqui, que é bem fácil de calcular, né? X de t vezes y de t sobre 2. E aí a taxa de variação vai ser o A'. No instante t0, já vamos derivar isso de uma vez e substituir, né? Então vai ser a derivada do produto. E a gente tem todos os valores aí, inclusive o y' obtido no item anterior. Tá bem? Então, como é que fica? Não vou fazer a conta toda, mas vai ficar 2 vezes 24, mais 7 vezes menos 7 sobre 12, dividido por 2. Tá bom?
Na letra C, que era o que a gente estava interessado agora, o exercício pede exatamente a taxa de variação desse ângulo θ em função do tempo. Conforme a escada escorrega, esse ângulo vai aumentando e eu quero saber a taxa de variação desse ângulo em relação ao tempo. Então eu preciso, de alguma maneira, obter alguma expressão envolvendo θ e os dados conhecidos aí. Na aula passada eu tinha feito uma usando tangente. Sem medo de admitir, eu comi bola, né? Porque com a tangente a gente ia escrever tangente de θ, x sobre y, e na hora de derivar eu ia ter uma regra do quociente, porque x de t e y de t são ambos variáveis. É claro que fica muito mais fácil você escolher uma expressão que envolva o cosseno ou seno de θ, porque você vai ter a hipotenusa que é constante igual a 25 ali, tá claro? Então, por exemplo, você pode escrever o seno de θ de t como sendo o quê? O cateto oposto, x de t, sobre a hipotenusa, que é constante igual a 25 agora. E aí, derivando dos dois lados, como é que fica? Como é que a gente deriva isso aqui em relação a t? É uma regra da cadeia, tá certo? Posso fazer direto? Vai derivar a mais de fora, né, vamos dizer assim, cosseno de θ já no instante t0, tá bom? Vezes a derivada do argumento do seno, θ' de t0, e desse lado a gente vai ter x' de t0 sobre 25. Tá bem? Vamos lá, quanto que é o cosseno no instante t0? O cosseno do ângulo θ no instante t0? No instante t0 era aquele momento que você tirou a foto. Tinha 7 e 24 aqui. Então, o cosseno de θ é quanto? 24 sobre 25, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, a gente vai ter 24 sobre 25, θ' de t0, é o x' de t0 sobre 25, tá certo? E, portanto, θ' de t0 vai ser 1 sobre 12. Tá? A conta fica um pouco mais fácil porque eu não preciso aplicar a regra do quociente no lado direito. Tudo bem? Se você estiver interessado em saber qual é a unidade que essa taxa de variação é dada? Radianos por segundo, tá bom? Não é graus, porque a derivada do seno só é exatamente o cosseno quando o argumento está medido em radianos. Tudo bem? Isso vem do fato do limite fundamental C1 quando o x é dado em radianos lá dentro. Perfeito? Se você quisesse, podia ter feito também com cosseno, a situação seria completamente análoga, né? Vamos ver como é que ficaria. Se você escrever rapidinho, você vai ter cosseno de θ de t. Quem é o cosseno? Vai ser y sobre 25, tá certo? E aí, derivando isso dos dois lados, a derivada do cosseno vai ser menos seno de θ já no t0, θ' de t0. Tudo bem? Direto. Quem que é o seno agora? 7 sobre 25, tá certo? Isso. Vai ficar menos 7 sobre 25. θ' de t0. O y' a gente calculou no item A. Menos 7 sobre 12 sobre 25, tá? Tem algum 2 aí que eu estou perdendo, mas tudo bem. E aí você tira exatamente o resultado, então, né? Cancela tudo que precisa cancelar. A gente vai ter de novo 1 sobre 12. Tá bem? Na aula passada, a gente fez com a tangente, ficou um monte de conta que eu não consegui terminar no tempo da aula, mas daria também, se você fizer todas as contas direitinho, 1 sobre 12 igual. Diga. Eu não sei se você pode, mas ali a área, você já tem uma forma para ela que é y de t vezes 25 sobre 2 vezes o seno de ΔT. Você já tem uma função para a área. Se você já tem a valor da derivada para a área... Poderia, claro. A pergunta dele é
tentar escrever a área do triângulo em função de θ e reobter fórmulas. Claro que sim, né? Você já tem o valor da taxa de variação da área, poderia escrever tudo normalmente, tá bem? Sem problema algum. Quer dizer, no fundo o que você faz é trocar ou o x pela hipotenusa sobre cosseno vezes cosseno e o y com seno, a mesma coisa. É trocado, né? Cosseno e seno. Tá? Dá na mesma. O importante para resolver esses problemas é o quê? Tentar encontrar relações entre todas as grandezas a partir de uma mesma variável, né? No caso, eu consegui escrever todo mundo aqui, o y em função do tempo, o ângulo em função do tempo e a área em função do tempo, todas elas determinadas a partir dos lados dados do triângulo. E essa relação aqui foi super importante também. Então, como é que você resolve esse tipo de problema? Como sempre, né? Olha os dados, vê o que você sabe fazer e resolve. Tá bem? Então, a partir de agora, acho que a gente pode começar a discutir os exercícios que vocês quiserem da lista. Então, vamos tentar botar alguma ordem nisso, seja da lista, seja de provas antigas, o que for. Tá bom? Você tem algum? Esse exercício 4 e eu aqui nesse exercício 3. Então, vamos lá. Ele está perguntando o exercício 4 da prova de 2017, que está lá no site com a solução e tudo mais. Então, vamos repetir ele aqui. É importante ver as dúvidas, né? Então, é o exercício 4. Eu vou ler o enunciado para não ficar escrevendo na lousa, tá? Então, seja f de R em R uma função derivável cuja inversa também é derivável. Então, vamos dizer, esse aqui é o exercício 4. Você tem uma função f derivável. E você sabe também que a f a menos 1 é derivável. Tá certo? Eu tenho uma função derivável com inversa derivável. E você sabe que f de 2 é igual a 3. E f' de 2 vale 4. Tá certo? Isso determina para a gente quem é a reta tangente ao gráfico da f no ponto x0 igual a 2. Tudo bem? Se você quiser escrever a reta tangente da f, é rapidinho. Y menos f de 2 é igual ao coeficiente angular, que é a derivada, x menos 2. Ou seja, se você quiser a reta tangente ao gráfico de f, vai ser isso aqui. Tudo bem? Mas não é isso que ele pede. O que ele pede é exatamente o gráfico da... Desculpa, a equação da reta tangente é o gráfico da função inversa. E o que eu preciso para descobrir a reta tangente à função inversa? Ao gráfico da função inversa, qual ponto que você acha que é? Se a f leva o ponto 2 em 3, a inversa vai levar o 3 no 2, né? Então vai ser da função inversa no ponto 3, 2, ou seja, 3, f a menos 1 de 3. Tá bom? O que eu preciso para escrever isso? Vamos lá. A equação da reta vai ficar y, f a menos 1 de 3, que a gente sabe quanto é. O coeficiente angular vai ser o quê? A derivada da função inversa no ponto 3 vezes x menos 3. Tá bem? Quanto vale cada coisa aqui? Y. Quanto vale f a menos 1 de 3? 2. Quanto vale a derivada da inversa? A derivada da inversa é o inverso da derivada, né? Então, se você quiser escrever, isso aqui é exatamente 1 sobre f'. Qual é o ponto que eu calculei a f para dar 3? 2, né? É exatamente isso aqui. Derivada da inversa é o inverso da derivada, lembra? Então, f' de 2 vale 4, isso aqui vai ser 1/4 x menos 3. Bom, aí é manipulação algébrica, né? O y vai ser x sobre 4, 2 menos 3/4, 1/4. Bem? Então, essa equação, como era uma questão de múltipla escolha, certamente tem uma alternativa delas aqui.
que a letra C. Tá bom? Tá certo isso? Beleza? Muito bem. Qual que era o outro que você estava perguntando? A questão 3. 5/4. Claro. Provavelmente é isso que deve estar escrito na alternativa certa aqui, exato. Letra C, tá? Obrigado. E aí a questão 3 é uma questão escrita, que é um exercício tipicamente de derivação implícita, tá? Então vamos lá, eu vou de novo ler o enunciado da mesma prova, tá? Encontre a reta tangente à curva, e aí ele dá uma equação em duas variáveis que é x² y, x mais 3y, igual a x2 mais 3y2, tá? Então, o conjunto dos pontos x, y do R2 que verificam essa equação produzem alguma curva lá no plano, tá certo? E aí o exercício pede para você determinar a equação da reta tangente a essa curva no ponto 1, 1. Né? Então, se você substituir x e y iguais a 1, você vai verificar que essa equação é satisfeita. Tá? Portanto, o ponto 1, 1 pertence a essa curva. Em algum ponto ali eu quero determinar a inclinação da reta tangente. Então, o que é determinar a equação da reta tangente nessa curva? O exercício pede para a gente fazer isso, admitir que essa curva define uma função, ou seja, para cada valor fixo de x, existe um único y que resolve essa equação. Portanto, para cada x tem um único y, eu vou ter uma função y de x, que resolve essa equação, e ele pede para a gente supor que essa função é diferenciável, derivável, tá? Pelo menos nesse ponto, ou no intervalo contendo esse ponto. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Supondo que y depende de x, para achar a equação da reta tangente, eu vou pensar, não sei como é que é essa curva, né? Mas tem aqui o ponto 1, 1. Eu estou supondo que existe um pequeno intervalo em volta do ponto 1, um outro aqui, de modo que eu consiga escrever esse pedacinho da curva como gráfico de uma função y de x. Claro, é isso que quer dizer que a função y de x é dada implicitamente por essa equação. E como é que eu calculo essa reta tangente? O que eu preciso saber? Se eu já tenho o ponto 1, 1, precisamos do coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Derivada da função y de x. Então, de alguma maneira, eu preciso descobrir quem é y'. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos derivar implicitamente aquela equação, tá? Supondo que o y depende de x. E eu vou derivar em relação a x. Então, como é que você deriva tudo aquilo? Né? Vamos dizer, essa equação aqui, estrela, implica o que para a gente? Quando a gente for derivar, o lado esquerdo é um produto com 3 fatores. Eu mostrei para vocês como é que era a regra da derivada para o produto de 2, né? Como é que era? Deriva uma, copia a outra, e na segunda parcela faz trocado. Quando você tem um produto de 3 funções para derivar, como é que será que é? É a mesma coisa, você deriva uma, copia as outras 2, na segunda parcela mantém 2, deriva outra, e assim vai, né? Então, por exemplo, se você tem 3 funções, f vezes g vezes h e deriva, isso é f' vezes g vezes h mais f g' vezes h mais f vezes g vezes h'. Tá bem? Ah, como é que faz isso? Escreve esse produto dessa maneira, né? Usa a propriedade associativa, e aí você vai ficar com a derivada desse vezes esse, mais esse aqui vezes a derivada de h. E aí quando for derivar, esse aqui abre de novo, faz todas as distributivas, vai funcionar exatamente isso aqui. Tá bem? Então como é que a gente deriva aquela expressão? Estou derivando tudo em relação a x, pensando que y depende de x. Então a derivada do primeiro, 2x. Mantém as outras duas. Y, x mais 3y. Mais, copia a primeira, vamos derivar do meio. Y', tá certo? Copia a terceira. X mais 3y. Mais, copia a primeira. Copia a segunda.
e deriva a terceira. A derivada da terceira vai dar 1 mais 3y' de x. Tudo bem? Isso é a derivada do lado esquerdo. Isso é igual, derivando do lado direito, a gente vai ter 2x mais 6y vezes y' de x. Tudo bem? No ponto x igual a 1, y igual a 1, como é que fica isso? Qual que é o valor da função no ponto? É 1. Tá? Então vamos lá, como é que vai ficar? Troca todos os x e y por 1 e descobre o y'. Acabou. Então vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 vezes 4, 8, mais 1 vezes 4, 4y' de 1, mais, nessa parcela aqui, a gente vai ter 1 mais 3y' de 1. E do outro lado, 2 mais 6y' de 1. Tudo bem? Justo? E aqui o que você faz? Isola y', descobre. Quanto vale y' de 1? Vamos copiar dali a resposta? Vamos ter que ficar fazendo conta? Menos 7, tá bom? Acabou o exercício, né? Qual que é a equação da reta tangente, então? Y menos y0 é a derivada vezes x menos x0. Ou seja, y é igual a menos 7x mais 8. Tá bom? Então, se você quiser escrever, a reta tangente à curva no ponto 1 é... Tá bom? Claro? Diga. A derivada, você não entendeu? A derivada deste fator, vamos voltar na equação original. Desse fator aqui, da direita, você tem 3y². Lembra que o y depende de x. Então, você tem uma regra da cadeia ali, né? Vamos escrever qual é o encadeamento dessas funções? Você pega um número real x, calcula y de x, e depois o resultado você leva ao quadrado para obter... Não tem quadrado, né? Tem. y² de x, tá certo? E multiplicou por 3, tá bom? Tinha um 3 na frente. Então, qual que é a brincadeira? Como é que você deriva um encadeamento, uma composta de funções? Deriva primeiro essa, tá? Quanto que é a derivada de 3 vezes a variável ao quadrado? 6 vezes a variável, né? Então, eu tinha 3 vezes y de x ao quadrado, deu 6y de x. E multiplico pela derivada da função que está dentro do quadrado, y'. Tá bom? Então, como é que você deriva isso? Tombo 2 para derivar o y ao quadrado, vai ficar 6y vezes a derivada de y em relação a x, que é o y' de x. Tá claro? Perfeito.